tudo que Jesus falou e ensinou, pessoal, foi em concordância com o Pai, fazendo a vontade do Pai. No Evangelho de João, no versículo 14 também, a gente vai ver que Jesus, ele também deixou para que a gente pudesse aí, ó, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, e por aí ele vai. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer assim, ó. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Porque Filipe ele disse assim, ó, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Então a gente vê aí que Jesus é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu estou há tanto tempo no meio de vocês e vocês ainda estão pedindo para mostrar o Pai. O Pai é unânime, eu e o Pai somos unânime, em plena concordância. E aí, pessoal, no versículo 10 também, no capítulo 14 de João, no capítulo 14, versículo 10, vai dizer assim: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Então a gente já vê aqui que Jesus estava dizendo, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu digo, não de mim mesmo, mas vem tudo do Pai. Então permanece em mim que realiza as suas obras. Então, pessoal, a gente deve sempre atentar para a obra de Jesus. Também no versículo 11, Jesus, logo a seguir, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que ela, porque eu vou para o Pai. Jesus está dizendo, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obra maior, porque eu vou para o Pai. Mas vou deixar a autoridade, vou deixar poder para vocês usarem. Se vocês crede no meu nome, obedecer aos meus mandamentos, vocês vão fazer obra maiores. Versículo 12, ele vai dizer assim: farás as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ele disse bem claro que ele iria voltar para o Pai. Versículo 13, e assim seja, o que for que vos pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí, pessoal, também no capítulo 14, versículo 14, Jesus ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, se pedirdes algo em meu nome, eu vou fazer. Então, versículo 28, que é a parte, pessoal, mais importante. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28. Essa aqui é a parte que eu gosto de sempre tratar com as pessoas que outrora pensam errado, ou até mesmo por não conhecer a palavra do Senhor, que diz assim, olha para vocês verem. Porque ouviste o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre, para eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Pessoal, aqui lembrando que essa passagem aqui, Jesus ele está dizendo ali da sua condição de servo. Jesus ele está dizendo, por quê? Eu comecei com esse tema bastante polêmico, qual dos três é maior? Jesus aqui ele faz o fechamento, ele diz com todas as suas palavras vindas do Pai, que ele iria para o Pai, porque o Pai é maior. Então, a todo momento, Jesus ele é servo, ele é obediente,
e obedecendo à vontade do Pai, e ele disse, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior. Algumas tradições vai dizer maior do que eu. Então, assim, para que você possa entender. Algumas traduções vai dizer assim: vós ouviste o que eu disse. Eu vou, mas retorno para vós. Se me amassieis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tá vendo, pessoal? Esse é o fechamento desse estudo para que você possa entender. E também, pessoal, no capítulo 16, versículo 28, só para a gente fechar aqui essa palavra, esse estudo, porque muitas das vezes as pessoas ainda têm dúvida. Ah, mas quem que é maior? Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 28, que diz assim, ó: eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e volto ao Pai. Tá vendo? Jesus, ele dizendo, ó, eu saí do Pai, vim ao mundo e de novo deixo ao mundo para voltar para o Pai. Tá vendo, pessoal? Então, Jesus, a todo momento, ele deixa a sua condição de servo, de filho de Deus, tá, pessoal? Então, e também no capítulo 17 de João, versículo 3, ele diz assim: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ó, a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, porque Deus, ele é único, o Pai, ele é o Criador, tá, pessoal? E Jesus, ele veio na condição de servo, então, para fazer a vontade do Senhor, ele vai dizer o único Deus verdadeiro a quem enviaste. Ó, ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti. Lembrando que tem uma vírgula, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, vírgula, atenta para isso. Então já deu uma pausa. Para que a gente possa entender, pessoal, então é importante a gente sempre atentar à pontuação. Então, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste. Agora aqui já veja, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Aqui tem, eu já vi pessoas pegando até esse versículo e não respeita ponto nem pontuação para falar que Jesus aqui estava dizendo que ele era Deus. Não, de forma alguma. Jesus, ele fala ainda, a vida eterna que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E ele depois tem a vírgula, ele fala, e aquele que enviaste, aquele que enviou quem? Deus, o Pai, enviou quem? Jesus. E aquele que enviaste, ele já disse, Jesus Cristo. Então, pessoal, atenta para isso. Então, no versículo 5 também vai dizer assim: e agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Agora Jesus, quando ele está chegando ali a sua hora da sua crucificação, quando ele ali está apresentando ali diante do Pai, ele vai falar, ó, agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Porque Jesus, ele estava com Deus, ele participou da criação, Colossenses, né, retrata bem isso, então, que tudo foi criado por ele, então ele estava com o Pai, então a gente vê isso aí. Então, a todo momento, ele deixa bem claro a sua condição de servo, tá, pessoal? Então, no versículo 5, ele vai e fala, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, quer dizer, Jesus, ele tinha essa glória. Ele veio para a terra, deixou a sua condição e veio semelhante a nós. Então, como servo obediente à morte, morte de cruz.
E também, pessoal, no versículo 10 de João, no capítulo 17, versículo 10, ele diz assim, ó: e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Aí a gente vê também no versículo 11, ele vai dizer assim: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, pois eu volto a ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Tá vendo, pessoal? A gente já vê tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Versículo 11 é assim: não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Tá vendo, pessoal? A concordância, a unanimidade. Por isso que Jesus, a todo momento, ele diz tudo que ele recebeu do Pai, tudo que ele veio fazer, consumar ali a sua obra. Então, pessoal, é o mesmo propósito, a unanimidade. Também no versículo 21 do capítulo 17 de João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus já fala aqui da concordância, a fim de que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Porque a vontade de Jesus, ele fala aqui para que nós também venhamos estar também nesse mesmo sincronismo, né? Crer nele, estar junto dele, pessoal. E no versículo 22, ele vai dizer assim, ó: e eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Tá vendo, pessoal? A unanimidade. Um como? Em unanimidade. Tudo que Jesus recebeu, recebi de meu Pai. Atenta para isso. Então, pessoal, versículo 22, ele vai dizer assim: eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. No versículo 23 também, pessoal, ele diz assim, ó: e eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste, e o amaste como amaste a mim. Tá vendo, pessoal? A todo momento, versículo 24, ó Pai, aqueles que me deste, eu quero que de onde estiver também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste porque me amaste, antes da fundação do mundo, porque ele já estava com o Pai. Tá vendo, pessoal? Agora, só para nós fecharmos esse estudo, essa palavra do Senhor, para que você possa entender, Jesus ele ainda está na condição de servo, obedecendo ao Pai, em obediência ao Pai. Porque eu tenho base bíblica para isso? É claro que eu tenho. Jesus ele ainda está do lado do Pai, ele está fazendo a vontade do Pai e obedecendo ao Pai. Por quê? Ele ainda está servindo ao Pai. Por quê? Ele vai vir buscar a sua igreja. E saiu da boca do próprio Jesus que naquele dia somente o Pai o sabe, nem ele sabe. Se Jesus fosse Deus, como é ensinado por muitas denominações, Jesus ele saberia o seu dia e a sua hora. Qual é o Deus que não saberia o seu dia e a sua hora? Então Jesus ele deixou bem claro que somente o Pai, porque ele ainda está servindo. Quando o Pai falar, ó, vai lá, filho, buscar a minha igreja, ele sim virá como servo para buscar arrebatar aí e levar o seu povo à sua igreja. Então, por isso, pessoal, atenta para isso. Jesus ainda ele está servindo ao Pai. Mas como? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, é a base que a gente vai ver que Jesus ainda, ele está
na posição de servo, servindo ao Pai, aguardando aí o posicionamento do Pai para ele vir e levar o seu povo, os eleitos escolhidos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer assim, ó: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ser destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. Aqui vai ser o fim, quando Jesus ele vir arrebatar a sua igreja, ele vai devolver o reino ao Pai. Então ele está na condição de servo, intercedendo por nós. Então, qual dos três é maior? Pessoal, atenta para isso. Jesus ele disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior. E depois aqui a gente já vê a condição de Jesus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. E também, pessoal, Jesus aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando, sede-lhes assegurou: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então a gente vê em Mateus aí no capítulo 28, 18, após Jesus ser glorificado, né, logo após aí a sua ressurreição, ele disse: então agora já foi me dado todo o poder, meu Pai já me glorificou. Mas em Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer que ele ainda vai entregar o reino para o Pai. Mas aí no Evangelho aí de Mateus, a gente vai ver que Jesus ele vai dizer da sua condição, que todo o poder foi dado a ele, porque o Pai já tinha o glorificado. No versículo 18, quando ele diz assim, quero até ver na minha tradução aqui como que tá. Mateus, no capítulo 28, vai dizer assim, quer ver? Todo o poder foi me dado no céu e sobre a terra, tá vendo? Ao vê-lo, prostraram diante dele, alguns, porém, duvidaram. Aí, versículo 18, Mateus 11, 28, 18, tá, pessoal? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi me dado no céu e sobre a terra. Aqui Jesus ele já foi glorificado pelo Pai, e a tudo que nós devemos fazer e pedir no nome dele, na autoridade dele, porque Jesus ele já foi glorificado. E ele vai entregar o reino quando ele buscar arrebatar aí o seu povo, a sua igreja. Depois ele vai devolver o reino para o Pai. Mas depois, qual a condição de Jesus, pessoal? Será que Jesus ele vai ser Deus? Não, pessoal, nós não podemos fazer base nisso. Porque a palavra de Deus, nós não temos essa base. No princípio ele era Deus, ele estava com Deus. Ele era a palavra e ele era Deus. A Bíblia estava dizendo que ele era Deus. Mas ele esvaziou da sua glória, não quis ser igual a Deus. Então ele veio como servo obediente, morte de cruz. Então, pessoal, é isso para que a gente possa atentar, pessoal, que Jesus, ele disse que o Pai é maior, tá, pessoal? Então, só para que você possa aí entender que ele disse: eu vou para o Pai, mas o Pai é maior. Porque eu deixei esse estudo para que você pudesse atentar para isso. No Evangelho de João, no versículo 14, versículo 28. Vós ouviste que eu disse, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E Jesus ainda ele vai devolver o reino para o Pai. Então ele está na condição de servo. Quem dos três é maior? O Pai, ele é o Criador. Agora, qual é a condição de Jesus? Servo, obediente
até a morte, morte de cruz, e sendo servo, ele ainda está servindo ao Pai, porque o dia que o Pai falar, vai filho, buscar a minha igreja, ele virá. E você esteja preparado para isso. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, esteja preparado, esteja com as suas vestes lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, pessoal, já agradeço você pelo carinho aí da sua audiência. Deixa o seu like, ative aí o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar para você o vídeo. Compartilhe o vídeo, inscreve, deixa o seu like. Ative aí as notificações, porque se você não ativar, o YouTube não entrega as notificações para que você possa sempre acompanhar os estudos da Palavra do Senhor. E a cada dia, pessoal, aprendendo, a cada dia esvaziando, para que a palavra possa entrar no nosso coração. Tá bom, pessoal? Eu poderia até deixar aqui outras referências também, mas o vídeo, pessoal, ele ficou bem longo. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, porque a gente tem que ser o mais rápido, o mais breve possível, tá, pessoal? Então, mas muito obrigado aí por você ter ficado aí até o fim aí desse vídeo, ter compartilhado, ter aprendido. E por isso, pessoal, eu agradeço de coração. Porque, pessoal, Colossenses também vai dizer, né, acerca de Cristo, né? Então, da sua condição, né? Então, depois você busca, pessoal, procure ler a palavra do Senhor, procura a cada dia buscar conhecer a palavra do Senhor, para a gente não vivermos errante, né? Então, porque em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e o princípio e o primogênito dos mortos, tendo em tudo primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele, para que ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da cruz. Então, pessoal, a gente vê que Jesus aí, ele foi servo, ele foi obediente aí, né, em morte de cruz aí. Então, ele participou de tudo, tudo está sobre o governo dele também, mas sempre como servo, tá, pessoal? Jesus, ele veio como servo, em obediência. Nós pegarmos base para falar que Jesus é Deus, são as traduções aí que, infelizmente, católicas, traduções equivocadas. Então, atenta para isso. Dos originais, em palavra nenhuma você vai ver dizendo que Jesus é Deus. Tradução do homem, alteração do homem, mas eu posso te dizer que Jesus, ele veio como servo, então ele ainda está obedecendo ao Pai e ele vai devolver o reino para o Pai, tá? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um forte abraço para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo também para que ele possa chegar para mais pessoas. E vai ter mais estudos, cada estudos mais profundo, para que você possa conhecer mais da palavra do Senhor. Muito obrigado, fique com Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!